Nós somos ordenados na Escritura, conforme já mencionamos várias vezes em vídeos anteriores, que nós não devemos pagar o mal por mal. Está lá em 1 Pedro 3, 9. Deixa-me dar alguns conselhos para não dar o troco em nosso relacionamento. Há algumas dicas na Escritura do Antigo Testamento, alguns conselhos. Veja o que é dito em Levítico 19, 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isto é, quem está dizendo sou eu, e vocês têm que me obedecer. Não te vingarás, tá? Mais uma, está lá em Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. O que fazer? Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Ainda em Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O Antigo Testamento é sábio com respeito à vingança, que você não pode ter. Segunda coisa, siga o conselho de Paulo. Paulo também desencoraja fortemente o desejo de retaliação. Em Romanos 12, 17 a 19, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O imperativo de Paulo é para mostrar que somente Deus tem o direito de vingança, porque qualquer transgressão da lei é transgressão contra Ele. Ninguém de nós tem as suas leis violadas, mas somente Deus. Por isso é prerrogativa dele somente a vingança. Veja o que Paulo diz ainda em 1 Tessalonicenses 5,15. Ele fala assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não somente você não deve praticar a retaliação, mas você deve ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. A ênfase é na prática das coisas boas, não na prática da vingança. Veja o conselho de mais um apóstolo. Veja o conselho de Pedro. Siga o conselho de Pedro. Não pagando mal por mal, que é o texto que nós estamos estudando. Esta verdade fazia muito sentido para Pedro. Ela havia sido uma verdade experimental para ele. Ele já havia sido fortemente repreendido por Jesus quando ele tentou exercer vingança contra o soldado romano. Lembra de cortar a orelha? Lucas 22, 47 a 53 diz assim: falava ele ainda quando chegou a multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. E Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, e este é o poder das trevas. A Escritura nos ensina a ter uma atitude completamente diferente da atitude dos mundanos quando somos atingidos por uma ação má. Pedro havia sido mudado pela ação do Espírito Santo. Antes era o poder de Pedro,
depois da ação divina, mesmo quando perseguido, ele entregava o julgamento para o Senhor, porque não lhe era permitido pagar o mal com o mal quando ele fez aquilo a Malco, cortando-lhe a orelha. As pessoas só dão o que possuem. Aquele que paga o mal com o mal faz do que tem. Se essa pessoa amaldiçoa, é porque está cheio de maldição dentro de si. A vingança é própria de todos os filhos de Adão, mas o abençoar é próprio somente dos filhos de Deus, dos irmãos de Jesus Cristo. Ninguém é capaz de pagar o mal com o bem sem ação divina dentro de si. A vingança é própria dos filhos de Adão, mas a bênção é própria daqueles a quem Deus abençoou em Cristo Jesus. E agora, siga o conselho de Cristo, que é, dos outros todos, o mais excelente. A retaliação é fortemente condenada por Jesus Cristo lá no Sermão do Monte. Veja Mateus 5, 38 a 42. Veja o conselho de Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe a outra face. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Os irmãos mais novos de Jesus Cristo devem fazer nobremente do que dar olho por olho e dente por dente, que é a base para a justiça. Contudo, não cabe a nós aplicar justiça. Ela pertence ao Senhor. E devemos operar com base na misericórdia, pois esse é o modo como Deus trata você e a mim. Então, ouvindo o conselho de Cristo, siga a prática de Cristo. 2 Pedro 2, 21 a 23 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você e eu, se fôssemos injustiçados como Jesus o foi, haveríamos de querer retribuir a cada centavo de nossa ira. Mas não foi assim que Jesus fez. Por sua causa e por minha causa, Jesus suportou todas as coisas sem exercer vingança. Ele foi ultrajado e maltratado, mas ele entendeu que Deus, que era o Pai dele, é quem tinha direito de vingança. Por isso ele se entregou ao Pai, para que o Pai lhe fizesse o que lhe era peculiar, porque só Deus julga retamente. Agora vamos ver uma outra postura que o texto fala no verso 9 de 1 Pedro 3. Ele fala assim, que é negativa: não pagando mal por mal, nem pagando injúria por injúria. É a ideia de vingança da mesma coisa. Injúria por injúria é o mesmo que insulto por insulto. Quem gosta de uma saraivada de insultos, injúrias, ofensas, censuras justas ou injustas, acusações fundamentadas ou não? Não é preciso que caia sobre nós uma saraivada, bastando uma gotinha de chuva para reagirmos agressivamente, devolvendo a ofensa verbal com juros elevados, num momento em que um silêncio de ouro seria o remédio mais eficaz e mais aconselhado. Quem assiste a uma discussão entre duas pessoas com ataques de cólera facilmente detecta que cada uma procura gritar mais alto do que a outra, enquanto despeja
verbosidade agressiva que pode ser injustificada, despropositada, equivocada, mas quem deita cá para fora acha sempre que é nela que está a razão. Normalmente a pessoa que tem menos razão é a que grita mais alto e é a última a calar-se. Em cenas destas, facilmente saem da boca para fora acusações e palavras que magoam, ferem, ofendem e dificilmente se esquecem. Mas ao contrário, quem num ataque de cólera despeja sobre o outro tudo o que lhe vem à cabeça, depressa esquece tudo o que disse de ofensivo e passados 1 ou 2 dias, ou nada, 1 ou 2 minutos, nega a pé juntos que tenha dito, acusando ainda por cima a vítima da sua cólera de estar a inventar, a mentir. Bem diz o povo que um mal nunca vem só. Também não é raro que a vítima se exija que peça desculpa. A língua humana e a mente dos humanos são verdadeiros mistérios, ou para o bem ou para o mal. A injúria, que em grego é a palavra loidoria, a injúria descreve um abuso verbal, uma linguagem ofensiva, onde uma pessoa ataca verbalmente outra, dizendo dela o que não é justo, por ira ou ódio. O relacionamento que inclui o insulto, por insulto, tem como objetivo ferir a outra pessoa. Esse procedimento procede de um coração não perdoador, um coração que quer ver a desgraça de outros, provocando amargura e isolamento. Como podemos bem dizer ao invés de insultar? Como podemos refrear a nossa inclinação de pagar o mal com o mal, injúria por injúria? Você realmente quer procurar desenvolver no seu relacionamento? Se desenvolver? Você realmente quer ter dias bons ou dias felizes? A troca de injúria por injúria só produz contenda e aumenta a distância entre as pessoas. Que tipo de relacionamento você quer desenvolver ou manter em sua família, com sua esposa, filhos e pessoas da sua proximidade? O relacionamento que envolve injúria por injúria resulta em grande prejuízo para o seu casamento. Cuide para não praticar o insulto pelo insulto. Como você pode insultar pessoas? Veja o ensino de Paulo, 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. A palavra maldizente aí é loidoroi, é a mesma palavra para injúria. Ser maldizente é atacar as pessoas com palavras injuriosas que não expressam a verdade sobre aquele a quem atacamos. Pedro arrancou essas verdades do salmista, lá no Salmo 34, 12 a 14. Olha o que o salmista disse, de quem Pedro tirou as verdades. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Sobre isso a gente vai falar mais tarde um pouco. A ideia é, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Se nós praticamos a retaliação injuriosamente, somos afetados na eficácia de nossas orações. Se praticamos esses pecados de vingança, Deus não terá ouvidos abertos às nossas orações, mas estará com o seu rosto contra nós. Está 1 Pedro 3,12. O que Jesus Cristo fez quando foi insultado? Ele foi acusado de ser um homem sedicioso. Foi falado dele como sendo um enganador. Ele foi acusado de fazer aliança com Belzebu, o príncipe ou o maioral dos demônios. E foi condenado como blasfemador contra Deus. Isso foi feito. Quando insultado, Jesus não insultou de volta.
não insultou aqueles que o censuraram. Ele pediu que a justiça pudesse ser feita. Ele exigiu que, se tivesse falado mal, eles deveriam testemunhar o mal. Mas, além disso, ele não foi. Ele não usava linguagem severa. Ele não mostrou raiva. Ele não pediu vingança. Ele orou para que eles se vissem perdoados. Ele se levantou calmamente e suportou tudo, pois passou a suportar todo tipo de sofrimento para poder dar-nos o exemplo e fazer expiação pelos nossos pecados. O que o levou a fazer o que fez e ter a atitude que teve? Simples. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua origem. Ele sabia o seu papel no mundo. E ele sabia a razão da sua vida. Nós, como ele, precisamos aprender a compreender quem nós somos. Se não nos vemos como filhos de Deus, como tendo recebido de Deus da sua vida, que fomos habilitados para viver neste mundo conforme a sua vontade, que recebemos uma nova natureza, que não estamos aqui mais para defender a nós mesmos, mas sim para revelar o reino de Deus entre os homens, viveremos um conflito permanente entre querer defender a nós próprios e a falar do reino de Deus, mas precisamos compreender que proclamamos o reino pelo pouco que falamos, mas quase que exclusivamente pelo que fazemos, pelas obras que manifestamos. O que fazer quando você é injuriado ou insultado? Nós com certeza esbravejamos, gritamos, mostramos na Bíblia, chamamos quem nos ofendeu de filho do inferno, de filho do diabo. Não é verdade isto? Mas e Jesus? O que é que ele fez? Nada. Simplesmente nada. Ele não respondeu aos insultos recebidos. Ele poderia ter respondido, sim. E como aconteceu no jardim, que um dos discípulos decepou a orelha do servo, ele disse que aquilo não precisava, pois ele poderia chamar uma legião de anjos para o defender. Se você for insultado por causa da sua fé ou por causa do nome de Cristo, veja o que você deve fazer. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando você for insultado, lembre-se de que grande é o seu galardão nos céus. Há um lugar especial para aqueles que forem perseguidos por causa do nome de Cristo. Quando você for insultado, lembre-se de que muitos já foram insultados antes de você. Você não está sozinho nessa situação. Você está em boa companhia na matéria de ser insultado. Você se iguala aos profetas de Deus. Muitos há que têm sido insultados nesta nossa geração. Pois ao invés de revidar, ao invés de pagar o mal com o mal, injúria por injúria, bendiga a Deus pelo grande privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Até.